Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje nós vamos falar sobre as histórias em quadrinhos de Stephen King. Olá, leitores e leitoras fiéis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal legalzinho, bacaninha, chupimpa. Antes de qualquer coisa, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu joinha aí, sentar o dedo no like, porque ele ajuda bastante na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite para se inscrever, ative as notificações para que você não perca mais nenhum vídeo. E sem mais enrolação e sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Bom, eu não sei como é que é o relacionamento de vocês com histórias em quadrinhos, mas o meu é muito próximo. Eu cresci lendo histórias em quadrinhos. Eu aprendi a ler, na verdade, lendo histórias em quadrinhos. Quando eu era pequeno, a minha mãe ela levava a gente no supermercado. Nessa época ainda vendiam histórias em quadrinhos no supermercado. E a gente passava pelos expositores e ela comprava as histórias para mim, mas eu não sabia ler. Então eu ia olhando as figuras e inventando as minhas próprias histórias. E aí nesse processo de assimilação e tal, eu acabei aprendendo a ler, acabei gostando de quadrinhos e até hoje eu acompanho um pouquinho ainda o mercado, né? Se vocês prestarem atenção aqui nessa estante, aqui do lado esquerdo, mais precisamente falando, tem alguns quadrinhos. Eu vou mostrar um pouquinho mais deles para vocês num tour que eu vou fazer aí, num vídeo que eu tô preparando especial aí para vocês com o nosso Bookshelf Tour. Bookshelf Tour, que chique esse nome. Por isso eu resolvi falar um pouquinho mais sobre o universo das histórias em quadrinhos nesse vídeo, mais precisamente sobre as adaptações de Stephen King para as histórias em quadrinhos. Embora seja um escritor muito bom em histórias tanto dramáticas quanto até cômicas, o King ele acabou sendo reconhecido como um excelente escritor de histórias de terror. Não é à toa que ele recebeu a alcunha, né, de um mestre do terror moderno, essa coisa toda. E isso não é para menos, porque desde pequeno ele desenvolveu o gosto pela literatura graças, em parte, à ajuda do seu irmão mais velho, o David. Foi nessa época que o relacionamento dele, o relacionamento do King com os quadrinhos, começou. Eu já falei sobre essa fase da vida dele em um vídeo especial que eu fiz aqui pro canal, onde eu falei um pouquinho mais sobre a vida e obra de Stephen King. Eu vou deixar aqui nos cards para que vocês possam estar acessando. Bom, então o vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais de dicas literárias, de dicas quadrinísticas para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre essa outra faceta aí do universo do nosso querido Stephen King. Mas para facilitar a vida de vocês, eu vou falar nesse vídeo apenas sobre quadrinhos que podem ser encontrados em português e que podem ser relativamente facilmente encontrados, porque muitos dos quadrinhos do King já estão esgotados no Brasil, já estão de difícil acesso. Então nesse vídeo eu vou falar, na verdade, sobre os quadrinhos que vocês podem encontrar não em bancas, porque eles já não são encontrados em bancas de jornais, mas que podem ser encontrados aí em sebos, em lojas de livros usados ou até mesmo pela internet. A primeira dica literária ou dica quadrinística que eu gostaria de trazer para vocês é um dos primeiros trabalhos, na verdade, se eu não me engano, é o primeiro trabalho que o King fez para histórias em quadrinhos. Estamos falando, é claro, de Creepshow. Focou? Foi? Focou aí? Focou? Acho que foi. Em 1982, o King ele se juntou com um cara chamado George Romero, que é conhecido apenas como o pai dos zumbis modernos. Os dois trabalharam no filme chamado Creepshow, que era uma espécie de homenagem aos quadrinhos dos anos 50 da extinta editora AC Comics, que eu falei lá no vídeo onde eu falei um pouquinho mais sobre a vida e obra de Stephen King. Esse foi o primeiro trabalho do King como roteirista de histórias em quadrinhos e foi também a sua segunda aparição em um filme. Ele fez o papel do George Verrill na sequência do conto A Morte Solitária de George Verrill. O livro adapta as histórias Dia dos Pais, A Morte Solitária de George Verrill, A Caixa, Indo com a Maré e Vingança Barata. Ou seja, aqui nós temos 5 histórias do King, sendo que 2 delas são adaptações de histórias que ele já tinha publicado na época, né? As outras 3 são histórias inéditas mesmo, roteiros feitos diretamente para as histórias em quadrinhos. A boa notícia é que Creepshow já pode ser encontrado no Brasil, tem um certo tempo já que a Dark Side publicou esse material aqui no Brasil, e pode ser encontrado também de maneira muito melhor do que a edição antiga, né? Aqui a gente tem uma capa dura, a gente tem folhas com a gramatura um pouquinho melhor. Deixa eu ver se dá para mostrar as páginas aqui para vocês. Muito, muito legal. Olha só. Aqui atrás nós temos... Eu não sei se vai focar, não sei se vai dar para ver, mas
Tá aqui. Até o momento da gravação desse vídeo, essa HQ estava em torno de 30 a 35 reais na Amazon. Eu vou deixar o link dela, bem como os links dos outros livros que eu vou falar nesse vídeo para vocês estarem comprando caso vocês queiram. A segunda dica literária do dia, ou segunda dica quadrinística do dia, trata-se da adaptação do conto N. Essa HQ também foi lançada pela Dark Side no Brasil e ela adapta o conto homônimo de Stephen King do livro Ao Cair da Noite. Eu particularmente gosto muito dessa história, é uma das melhores histórias do King na minha opinião. O conto e o quadrinho, eles falam sobre um psicanalista que ele acaba cometendo suicídio e deixando um bilhete misterioso. Nós ficamos sabendo do que acontece na história, do que motivou o suicídio dele, graças a uma série de relatos que ele deixa sobre um misterioso paciente chamado N. Esse paciente, ele sofre de TOC, de transtorno obsessivo compulsivo. Ele tem uma fixação misteriosa por um círculo de pedras que tem na cidadezinha onde ele mora. O próprio King já disse diversas vezes que essa é uma de suas histórias preferidas, e outra coisa bem legal nesse conto, no quadrinho e no conto que deu origem ao quadrinho, são as referências ao universo de outro autor muito conhecido e do qual eu já falei nos vídeos aqui também, um cara chamado Howard Philip Lovecraft. O roteiro desse quadrinho não é do Stephen King, na verdade ele ficou a cargo de um cara chamado Mark Guggenheim. Ele já tem diversos trabalhos para quadrinhos, inclusive X-Men e alguns filmes e séries para TV também. A arte dessa história em quadrinho ficou a cargo de Alex Maleev. Ele já fez vários outros trabalhos, tanto para DC quanto para Marvel, Para Marvel ele desenhou, se eu não me engano, o Demolidor, e para DC ele fez também Mulher Maravilha. E como vocês podem notar, eu vou trazer um pouquinho das imagens aqui para vocês verem. Não sei se vai dar para a câmera focar, mas a arte dele é uma arte mais fotorrealista. Eu gosto desse tipo de arte e acho que ela casou muito bem com a história em si. Essa HQ ela tem 128 páginas, tem a saga completa, que é a adaptação completa dessa história. Essa adaptação ela vem com capa dura, papel especial, se eu não me engano papel couché, o papel que eles usam tem uma gramatura um pouquinho maior, e vem com essa case também, que você solta aqui para estar protegendo o seu quadrinho, e protege mesmo, o meu tá muito bem conservado. Também vou deixar o link na descrição aqui para vocês estarem dando uma olhadinha. Agora vamos para a próxima dica quadrinística. Em 2010, Stephen King se juntou a Scott Snyder e ao brasileiro Rafael Albuquerque para trazerem pra gente uma história muito legal chamada Vampiro Americano. Vampiro Americano conta a história de Skinner Sweet, um bandido que viveu no Velho Oeste que foi transformado em vampiro por Percy, um banqueiro europeu, durante um ataque à comitiva que transportava Sweet para o seu enforcamento. Ao todo, essa série teve 21 edições e 8 encadernados, que no Brasil foram lançados pelo selo Vertigo, da editora DC Comics, e publicados pela editora Panini. O King ele trabalhou como roteirista das 5 histórias secundárias das 5 primeiras edições dessa revista. Todas elas foram compiladas nesse único encadernado aqui que vocês ainda conseguem achar na internet se vocês darem uma garimpada. Talvez por valores um pouquinho maiores do que o normal. Na época eu lembro que eu paguei em torno de 40, 20, 25, 40 reais, 25, 30, 40 reais nessa HQ, mas hoje provavelmente ela não é encontrada por menos de 80, de 100 reais, porque ela acabou se tornando um item raro, São poucas edições que saíram e as edições que saíram acabaram se esgotando. Por isso que é um pouquinho mais chato achar essa daqui nas bancas para comprar. Mas se você der uma garimpada, você consegue sim. Na época do lançamento dessa HQ, desse quadrinho, eu lembro que as pessoas alardearam ela como a primeira história de Stephen King feita diretamente para os quadrinhos. Mas antes de Vampiro Americano, é óbvio, nós tivemos Creepshow, que não foi necessariamente uma história escrita para os quadrinhos, mas sim a adaptação do filme para as histórias em quadrinhos. Só que antes de Creepshow, nós ainda tivemos um HQ especial dos X-Men, chamada Heroes for Hope. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa HQ quando a gente for falar sobre os quadrinhos inéditos do King aqui no Brasil. E a minha última dica quadrinística do dia não poderia ser outra além de The Dark Tower, ou a Torre Negra, como é conhecida no Brasil. Esse quadrinho ele é a adaptação da saga Torre Negra. Porém, entretanto, contudo, todavia, no Brasil não foram lançadas todas as HQs da Torre. Na verdade, falta muita coisa ainda para ser lançada no Brasil. A Panini parece que descrençou um pouquinho dessa série aqui no Brasil e acabou cancelando aí nas 5 primeiras edições, nos 5 primeiros arcos que foram lançados aqui no Brasil. Ao todo, os quadrinhos que foram lançados lá fora, eles somam mais de 80 edições que adaptam alguns livros do King, se eu não me engano, até o livro 3, A Escolha dos Três.
e que também contam com algumas histórias inéditas. Então nós temos alguns arcos que não foram narrados nos livros, mas que estão no cânone literário aí da Torre Negra, que fazem parte da história da Torre Negra e que foram narrados nesses quadrinhos. Nós também temos diversos extras que também foram narrados nesses quadrinhos que não constam nos livros. A maioria desses extras vocês podem encontrar no site projeto19.com, que é o nosso site voltado especialmente para a Torre Negra. Como eu disse para vocês, infelizmente no Brasil foram lançados apenas os 5 primeiros arcos e uma história especial, né, o one shot do Homem de Preto, que narra a história do Homem de Preto. Eles foram lançados primeiro em formato canoa, nesse formatinho aqui, ó. A gente chama de formato canoa por causa dessa lombada que lembra de maneira muito vaga o fundo de uma canoa. Então essa edição, essas primeiras edições que foram lançadas, elas ainda têm alguns extras aqui atrás. Depois, à medida que a Panini foi lançando as outras edições, esses extras eles deixaram de existir, eles cortaram os extras das edições. Todas as edições foram lançadas primeiro nesse formatinho e depois, né, posteriormente, foi lançado nesse formato de capa dura. Só que nesse formato de capa dura, os extras que tinham naquelas edições, eles foram subtraídos, eles não estão presentes aqui nesse formato de capa dura. Bom, mas do que se trata essa adaptação? Até o fim do primeiro arco, que é o arco Nasce o Pistoleiro, nós temos basicamente uma adaptação do quarto livro da saga, Mago e Vidro. As outras adaptações, os outros arcos, eles basicamente adaptam o segundo volume, né, a escolha dos 3. Na verdade, eu acho que eu falei nesse vídeo que adapta até o terceiro livro, mas se eu não me engano é até o segundo livro, na verdade. Apenas a escolha dos 3 foi adaptado. Terras Devastadas ainda não foi adaptado para os quadrinhos. E este foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de acessarem o nosso site, stevenkim.com.br, para ter acesso às outras novidades, informações, curiosidades, enfim, tem muita coisa legal abrangindo o universo do nosso querido Stephen King. Eu gostaria de convidá-los também a conhecerem o nosso grupo no Telegram, o Jerusalém Slot. Lá nós falamos sobre adaptações, sobre livros do King, fazemos leituras coletivas, sorteios exclusivos. Então, se você gostaria de conhecer uma galera bacana, uma galera gente boa, bater um papo legal sobre Stephen King, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo para que vocês possam estar acessando. No mais, eu desejo a todos longos dias e belas noites.